Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente e os que acompanham os trabalhos legislativos via mídias sociais. Havendo o número legal, conforme a assinatura dos senhores vereadores no livro de presença, invoca a proteção de Deus, em nome dos paranapoenses, dou por aberto os trabalhos da 19ª sessão ordinária, dia 24 de novembro de 2025. Peço ao edil Lorivaldo que faça a leitura de um trecho bíblico. Boa noite, senhor presidente, a mesa composta, senhores vereadores, vereadoras, público presente e telespectadores que estão nos ouvindo. Quero ler em Mateus 8, a partir do versículo 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para a outra margem. E aproximando dele um escriba, disse: Mestre, onde quer que os fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Solicito ao secretário que promova a leitura da ata da 18ª sessão ordinária, realizada no dia 10 de novembro de 2023. Por questão de ordem, senhor presidente, nos termos do parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno desta Casa, solicito dispensa da leitura da ata da 18ª sessão ordinária, realizada no dia 10 de novembro de 2025. Está em discussão o pedido da dispensa da leitura da ata do edil Vanner Nogueira de Aguiar. Está em votação o pedido de dispensa da leitura da ata do edil Vanner Nogueira de Aguiar. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos os vereadores o pedido do vereador Vanner Nogueira de Aguiar. Está em discussão a ata da 18ª sessão ordinária. Está em votação a ata da 18ª sessão ordinária. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos os vereadores a ata da 18ª sessão ordinária. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o expediente, onde os livros de inscrições encontram-se abertos para o uso da palavra no pequeno expediente, grande expediente e explicações pessoais. Solicito ao secretário que proceda com a leitura das matérias constantes do expediente. Paranapuã, 17 de novembro de 2025. Mensagem referente ao projeto de lei número 34 e 17 de novembro de 2025. Ementa. Dispõe sobre a alteração do artigo 2º da lei de número 1767 de 25 de fevereiro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, na hora dos vereadores. Encaminho a apreciação do eméritos vereadores de cruz do projeto de lei de onde propõe-se esta casa a necessidade de alteração da lei de número 1767 de 25 de fevereiro de 2025, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Turismo do município de Paranapuã, São Paulo. Esta matéria cedeu em virtude da necessidade de se adequar à representação dos membros do referido Conselho, a fim de refletir de uma forma justa a realidade local, bem como maximização dos benefícios da sociedade integrante do Trate Turismo local, onde o novo projeto de lei mostrou-se necessária para que no curto, médio e longo prazo da atividade turística possa figurar com ainda mais expressividade no contexto de Paranapuã. É importante salientar que as principais sugestões propostas nesse projeto de lei tiveram como objetivo de inserir de forma igualitária diferentes representantes do Trade Turismo na composição do Conselho, uma vez que esses têm demonstrado interesse em trabalhar em prol ao turismo local. Nesses termos, esperamos contar com a compreensão e aprovação dessa Casa Legislativa para que possamos alcançar a melhoria dos serviços públicos e as eficiências administrativas do município de Paranapuã, em especial a pasta de turismo municipal. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Hélio Cristimazo, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã. Projeto de lei de número 34 de 17 de novembro de 2025 dispõe sobre a alteração do artigo 2º da lei
de número 1767, de 25 de fevereiro de 2025. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito do município de Paranapuã, estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. No artigo 1º, fica alterada a redação do artigo 2º da lei de número 1767 de 2025, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O CONTUR de Paranapuã fica assim constituído. No poder público, primeiro, um representante do turismo, segundo, um representante da cultura, esporte e lazer, terceiro, um representante da agricultura e abastecimento, quarto, um representante da educação, quinto, um representante do planejamento, sexto, um representante da Câmara Municipal de Paranapuã. Da iniciativa privada, sétimo, um representante dos meios de hospedagens, hotéis, oitavo, um representante dos bares diferenciados, nono, um representante das chácaras de aluguel, décimo, um representante dos restaurantes, 11º, um representante do comércio, 12º, um representante da Associação dos Produtores Rurais, 13º, um representante da artesãos, 14º, um representante da segurança, 15º, um representante do meio de comunicação. 16º, um representante do turismólogos, 17º, um representante dos promotores de eventos, 18º, um representante do turismo rural e 19º, um representante do posto de combustível, 20º, um representante da pesca e 21º, um representante do Conselho de Desenvolvimento Rural. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de publicação e revogada a disposição em contrário. Paranapuã, 17 de novembro de 2025, Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal. O projeto de lei número 34/2025 vai ser encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça. Paranapuã, 17 de novembro de 2025, mensagem referente ao projeto de lei do número 35, 17 de novembro de 2025, emenda autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar a concessão de uso do imóvel que compreende o Parque Público Ecológico e das outras providências. Restritíssimo senhor presidente e nobres vereadores. Submeto a apreciação dessa Igreja Casa Legislativa, incluso o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar a concessão do uso do imóvel que compreende o Parque Público Ecológico e das outras providências. A concessão via a exploração do Parque Público Ecológico de Paranapuã com os respectivos equipamentos e prédios para instalação e exploração de todos os serviços decorrentes do uso dos equipamentos e da área de lazer, notadamente de lazer gastronômico e lanchonete. Como é amplamente sabido, o município não possui condições de explorar a área de lazer com eficiência que a população merece. Nesta situação, a melhor saída é outorgar concessão para iniciativa privada para realizar a exploração. Como disciplina no parágrafo 1º do artigo 77 da Lei Orgânica do Município, a disposição do imóvel público por exploração deverá ser realizada por meio de concessão através de lei de licitação na modalidade de concorrência pública. Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência aos dignos componentes desta Casa de Lei e os protestos de nossa estima, elevada admiração, colocando-nos desde já à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário durante a tramitação e do presente projeto de lei, esperando contar com o apoio indispensável para a sua aprovação imediata. Daniel Júnior Pinato, prefeito municipal. Ao senhor excelentíssimo Hélio Cristo Matos, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã. Projeto de lei do número 35, de 17 de novembro de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar a concessão do imóvel que compreende o Parque Público Ecológico e das outras providências. Daniel Júnior Pinato, prefeito do município de Paranapuã, estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona por alguma a seguinte lei. Artigo 1º. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 77 da Lei Orgânica do Município, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar a concessão de uso de área que compreende o Parque Público Ecológico com os respectivos equipamentos e prédios definidos no artigo 2º desta lei, para a instalação e exploração de todos os serviços decorrentes do uso dos equipamentos do clube, notadamente de lazer gastronômico e lanchonete. Parágrafo único. A concessão de que trata o caput deste artigo será a título honoroso e realizada mediante processo licitatório na modalidade pertinente, nos termos da Lei Federal de número 14.133, de 1º de abril de 2021. Artigo 2º. O Parque
o parque público ecológico pertence ao patrimônio do município, sendo destinado a empreendimentos de lazer, cuja área total é de 9.510 metros quadrados, sendo a área construída de 5.748,9 centímetros quadrados e livre de 3.761,91 centímetros quadrados. Dotado de lanchonete de 130 metros quadrados, de construção, sanitários com 29 metros e 24 centímetros quadrados de construção, vestiário 65 metros e 84 centímetros de construção, campo de futebol com 4.200 metros quadrados de construção, campo de areia 600 metros quadrados de construção, quiosque com 98,1 metros quadrados de construção e academia ao ar livre com 10 equipamentos em uma área de 625 metros quadrados. Parágrafo único. Eventuais alterações ou ampliações de instalações e benfeitorias de imóveis destinados à exploração de serviços de que se trata a lei serão permitidos mediante a anuência do Poder Executivo Municipal e parecer favorável ao setor de engenharia da Prefeitura, após a apresentação por parte da concessionária do respectivo projeto. Artigo 3º. Os requisitos para exploração do serviço serão dispostos em edital de licitação próprio. Artigo 4º. A exploração dos serviços a serem prestados ficarão sujeitos à legislação e fiscalização do poder concedente, incumbindo aos que se executarem a sua permanência, atualização e adequação à necessidade dos usuários. Artigo 2º. O edital de licitação observará as disposições da Lei Federal nº 14.133 de 2021, nova Lei de Licitação regulamentada por Decreto Municipal de número 3.078 de 23, e Lei Orgânica do Município conterá exigências relativas. Primeiro, a observação da legislação relativa à execução de obras em espaços públicos, obedecendo rigorosamente a legislação vigente. Segundo, o funcionamento das atividades no prazo das condições estabelecidas no instrumento de outorga. Terceiro, a não utilização do imóvel cedido pela finalidade diversas da aprovada, assim como a proibição de transferência ou cessão do imóvel ou das atividades do objeto de exploração a terceiros e ainda que parcialmente. Quarto, autorização e aprovação prévia expressa da concedente nas hipóteses da realização de eventuais benfeitorias na área cedida, observadas as disposições contidas no parágrafo único desta lei. Quinto, ao cumprimento das vigências impostas, bem como ao pagamento dos tributos incidentes em todas as despesas decorrentes da concessão. Sexto, a responsabilidade da concessionária, inclusive perante a terceiros por quaisquer prejuízos decorrentes da ocupação do imóvel, bem como o trabalho de serviço de obras que porventura venha a executar. Sétimo, desativação por parte da concessionária das instalações, inclusive com a remoção dos equipamentos imobiliários, ao término do prazo pactuado, sem direito a qualquer retenção ou indenização, seja o que título for, pelas benfeitorias e ainda que necessárias obras de trabalho executado. Oitavo, a submissão por parte da concessionária à fiscalização, inspeções e vistorias periódicas da concedente, principalmente quanto às normas de saúde pública. Nono, o cumprimento das exigências técnicas estipuladas no edital. O 10º, a responsabilidade da concessionária diante dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes direta ou indiretamente da execução do serviço que se propõe a prestar. Artigo 6º. O Poder Executivo Municipal poderá a qualquer tempo intervir na concessão com o fim de assegurar a adequação na prestação de serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. Parágrafo único. A intervenção será feita através de decreto que conterá a designação do interventor. O prazo da intervenção é o objetivo e os limites da medida. Artigo 7º. Extinta a concessão por quaisquer dos meios previstos em lei ou no edital de licitação, retornar ao poder concedente todos os bens reversíveis, de direitos e privilégios transferidos aos concessionários através do contrato. Artigo 8º. O prazo da concessão de uso do imóvel público de que trata esta lei será
de 5 anos, admitida em prorrogação por mais igual período até o período máximo de 20 anos. Artigo 9º. A concessão ora tratada será regida e embasada no que couber pela Lei Federal nº 14.136 de 2021, na Lei de Licitações regulamentada pelo Decreto Municipal 3.078 de 2023 e pelo editado de licitação pelas cláusulas contratuais a serem firmadas. Artigo 10º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a disposição em contrário, em especial a Lei de número 1508 de 28 de maio de 2019. Paranapuã, 17 de novembro de 2025, Daniel Duran Pinato, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 35/2025 vai ser encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça. Paranapuã, 17 de novembro de 2025. A mensagem referente ao projeto de lei 36 de 17 de novembro de 2025. Ementa. Institui o Sistema Municipal da Integração Bancária, a UB Bancário Municipal no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do município de Paranapuã, São Paulo e outras providências. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores, a presente proposição tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a instituir o Sistema Municipal de Integração Bancária, o UB, Bancário Municipal. Ferramentas tecnológicas destinadas a modernizar e automatizar e tornar mais eficiente a gestão financeira e contábil do município. O UB permitirá a integração entre o sistema contábil municipal e as instituições financeiras, garantindo maior controle, segurança e transparência sobre as movimentações de recursos públicos. O sistema atuará como plataforma tecnológica de integração e conciliação bancária, sem exercer qualquer função de instituição financeira, observando integralmente as normas do Banco Central do Brasil. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a 101, do ano de 2000, na Lei do Governo Federal 14.129 de 2021 e da Lei Geral de Proteção e Dados de 13.709 de 2018. A proposta também contribui para a eficiência administrativa, permitindo melhor planejamento orçamentário e redução de erros operacionais, além de ampliar a transparência e facilitar a fiscalização pelo órgão de controle interno e externo. Assim, senhor presidente, diante das razões ora vinculadas, submeto à apreciação da matéria que se afigura de indiscutível interesse público, razão pela qual rogo tenha o projeto de tramitação em regime de urgência, conforme faculta o parágrafo 1º do artigo 38 da Lei Orgânica do Município. Segue em anexo a exposição de motivos em complementação ao referido neste ofício. Da oportunidade, renovo às vossas excelências e, por seu intermédio, aos seus ilustres pares, a exposição do meu elevado. Daniel Júnior Pinto, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Hélio Cristo Mas, Presidente da Câmara Municipal de Paranapuã. Anexo, exposição de motivos. Referente ao projeto de lei de número 36, de 17 de novembro de 2025, a ementa. Institui o Sistema Nacional, institui o Sistema Municipal de Integração Bancária, UB, o Bancário Municipal, do âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do município de Paranapuã, São Paulo e outras providências. Apresentação. Senhores presidentes, senhores vereadores. Encaminho a elevada apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei que institui o Sistema Municipal de Integração Bancária, UB, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do município, de nome do município, com o objetivo de modernizar e aprimorar a gestão financeira, orçamentária e contábil municipal, assegurando maior eficiência, segurança e transparência na administração de recursos públicos. Da justificativa técnica e administrativa, com fundamento no artigo 37 do caput da Constituição Federal, que consagra o município da legalidade, de eficiência e publicidade. A administração pública tem o dever de aperfeiçoar continuamente seus processos de gestão, sobretudo na área financeira, onde a precisão e o controle são essenciais para o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar de número 101 de 2000.
O Uber bancário municipal é uma plataforma tecnológica de integração que permite a comunicação direta entre o sistema contábil municipal de instituições financeiras, viabilizando: primeiro, conciliação bancária automatizada; segundo, emissão de liquidação eletrônica de pagamento; terceiro, consolidação de extratos e saldos de múltiplas contas; quarto, transparência e rastreabilidade em tempo real das operações financeiras. O sistema atua como interface tecnológica segura, sem exercer qualquer atividade da instituição financeira, sendo compatível com a norma do Banco Central do Brasil e com as diretrizes da Lei Federal nº 14.129/2021, Lei do Governo Digital. Essa iniciativa apresenta um avanço significativo na digitalização dos serviços públicos, atendimento ao Programa de Inovação e Transformação Digital previsto no Decreto Federal nº 10.332 de 2020, e reduzindo custos operacionais, erros humanos e tempo de conciliação de receitas e despesas. Da base legal da normativa. O projeto encontra amparo nas seguintes normas: primeiro, Constituição Federal do artigo 30, primeiro e segundo, competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar legislação federal e estadual. Segundo, Lei de número 4.595 de 1964, o Uber não se enquadra como instituição financeira, pois não capta e aplicação intermedia recurso. Terceiro, Lei de número 12.865 de 2013, o sistema é instituído de pagamento por não executar liquidação financeira. Quarto, Lei Complementar de número 101 de 2000, amplia a transparência e controle da gestão fiscal. Quinto, Lei de número 14.129 de 2021, estimula a digitalização da interoperabilidade do sistema público. Lei, e o sexto, a Lei de número 13.709 de 2018, garante a proteção dos dados pessoais e sigilos bancários envolvidos. Portanto, o projeto é plenamente compatível com o ordenamento jurídico vigente e não há qualquer vedação legal à sua implementação. Dos benefícios esperados: a adoção do UB bancário municipal proporcionará benefício direto e mensurável à gestão pública, tais como: primeiro, centralizar informações financeiras em um ambiente único e seguro; segundo, redução de falhas manuais e maior precisão nos registros contábeis; terceiro, agilidade na execução de pagamentos e conciliações; quarto, melhoria de transparência pública e cumprimento automático de obrigações da lei federal; quinto, economia de tempos e recursos, permitido foco em atividade estratégica; sexto, fortalecimento do controle interno e externo com relatórios automatizados e auditáveis; sétimo, facilidade na integração com o portal de transparência e demais sistemas de controle da execução e regulamentação. A implantação do UB poderá ocorrer por: primeiro, desenvolvimento interno pela equipe técnica municipal; segundo, contratação da empresa especializada mediante licitação conforme a Lei Federal nº 14.133 de 2021; terceiro, cooperação técnica do consórcio público nos termos da Lei Federal 11.107 de 2005. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo máximo de 120 dias, definindo a estrutura e gestão, segurança, informações e etapas de implantação. Conclusão: diante do exposto, a criação do Sistema Municipal da Integração Bancária UB bancário municipal representa importante marco de modernização administrativa, consolidando o compromisso desta gestão com a eficiência, transparência e inovação da administração pública. Assim, submeta o presente projeto de lei à apreciação desta Casa Legislativa, confiando na sensibilidade dos nobres vereadores para sua aprovação e benefício aprimoramento da gestão pública municipal e boa ampliação dos recursos do contribuinte. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal. Projeto de lei de número 36, de 17 de novembro de 2025. Institui o Sistema Municipal de Integração Bancária UB bancário municipal no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Paranapuã, São Paulo, e suas providências. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica
instituir do âmbito da administração pública direta e indireta do município de Paranapuã, São Paulo, o Sistema Municipal da Integração Bancária, UB, bancário municipal, com a finalidade de centralizar, integrar, automatizar, consolidar as operações financeiras bancárias realizadas pelo município, junto à instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Artigo 2º. O UB, bancário municipal, constitui-se em plataforma tecnológica de gestão e integração financeira destinada a promover as condições automáticas de contas bancárias e registros contábeis, possibilitar a execução automatizada de pagamento e transferências mediante comunicação direta com a instituição bancária conveniada, consolidar em ambiente único informações financeiras, contábeis e orçamentárias da administração municipal, aprimorar transparência e controle de movimentação financeira pública, integrar-se com o sistema de contabilidade e orçamento municipal e demais sistemas oficiais de gestão pública, gerar relatório e dados analíticos para subsidiar auditorias internas e externas e órgãos de controle. Artigo 3º. O UB, bancário municipal, não exercerá a função de instituição financeira ou de pagamento, sendo sua natureza inclusive tecnológica e informacional, cabendo a instituição financeira autorizada à execução da liquidação das operações financeiras, a administração municipal, a definição de regras de acesso, controle e auditoria das informações processadas pelo sistema. Artigo 4º. O sistema deverá atender aos princípios de legalidade e eficiência, transparência e publicidade de atos de gestão financeira, segurança de informações e projeção de dados pessoais, conforme a Lei Federal nº 13.709 de 2018, responsabilidade fiscal nos termos da Lei Complementar nº 101 de 2000, e interoperabilidade e inovação conforme a Lei Federal nº 14.129 de 2021. Artigo 5. A implantação da operação do UB, bancário municipal, observarão as seguintes diretrizes: utilizando de tecnologias seguras e auditáveis com registro de logins de todas as operações e integração apenas com instituições financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil, acesso restrito ao controle por perfil de usuários mediante autenticação eletrônica, relatórios automáticos e integrados ao sistema de controle interno ao portal da transparência, segregação de funções entre áreas de execução e controle e auditoria. Artigo 6º. A implantação do UB, bancário municipal, poderá ocorrer por meio de desenvolvimento interno com equipe técnica própria do município, contratação de empresa especializada em tecnologia bancária e integração financeira mediante procedimento licitatório conforme a Lei Federal 14.133 de 2021 e acordo com a cooperação técnica do consórcio público municipal nos termos da Lei Federal de 11.107 de 2005. Artigo 7º. O Poder Executivo regulamentará esta lei por meio de decreto no prazo de até 120 dias a contar da data da sua publicação, definindo a estrutura administrativa responsável pela gestão e manutenção do sistema, as normas complementares da segurança de auditoria, as etapas da implantação e cronograma da integração dos bancos com os bancos parceiros, a responsabilidade de cada unidade gestora municipal, as condições para fornecimento das informações aos órgãos de controle. Artigo 8º. A despesa decorrente da execução desta lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias suplementares se necessário. Artigo 9. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a disposição em contrário. Paranapuã, 17 de novembro. Daniel Júnior Durão Pinato, prefeito municipal. Projeto de lei número 36/2025 vai ser encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça. Pega uma pessoa narrador de futebol da rádio. Paranapuã, 18 de novembro de 2025. Mensagem. Referente ao projeto de lei número 37, 18 de novembro de 2025. Ementa. Dispõe sobre a abertura do crédito adicional especial no valor de até R$100 mil das outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Encaminho a apreciação do emérito dos vereadores, incluso o projeto de lei, onde procura esta casa a necessária autorização legislativa para a abertura do crédito adicional especial no valor de até R$100 mil. O crédito adicional especial será aberto objetivando a execução de recapeamento asfáltico no município, conforme a emenda parlamentar do número 20, 25, 28,
71.558, demanda de número 09.1395/2025. Nesses termos, esperamos contar com a compreensão e aprovação dessa Casa Legislativa para que possamos alcançar a melhoria dos serviços públicos e eficiência administrativa do município de Paranapuã. Daniel Júnior Pinato, prefeito municipal, excelentíssimo senhor Hélio Kuchimas, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã. Projeto de lei do número 37, 2018, novembro de 2025. Dispõe sobre a abertura do crédito adicional especial no valor de até R$100 mil das outras providências. Daniel Júnior Pinato, prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, nos distribuições legais, etc. Faça saber que a Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. No artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir em sua contadoria o crédito adicional especial no valor de até R$100 mil, destinado a cobrir despesas com execução de reequipamento asfáltico do município, conforme a demanda de número 09.1395/2025 e com as seguintes dotações orçamentárias. O Executivo, obras e serviços municipais, recapeamento asfáltico, emenda 2025, 28, 87, 15, 58, transferência de convênios estaduais vinculados e obras de instalações, 100 mil. Total de crédito, 100 mil. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recurso proveniente de emenda parlamentar de número 20, 25, 28, 87, 15, 58, oriundo de repasse da Secretaria do Governo das Relações Institucionais do Estado de São Paulo, demanda de 09.1395/2025. Artigo 3º. Fica ajustada a atualização da Lei de número 1628/2021, a PPA de 22 a 25, a Lei de número 1744 de 24, a LDO de 25, a Lei de número 1752 de 24 e a LOA de 25, com o valor do referido crédito e demais alterações necessárias de acordo com a disponibilidade da Lei Federal 4.320 de 64. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a disposição contrária. Paranapuã, 18 de novembro de 2025, Daniel Júnior Pinato, prefeito municipal. Projeto de lei número 37/2025 vai ser encaminhada às comissões de Legislação e Justiça, Finanças, Orçamento e Obras e Serviços Públicos. Indicação de número 13 de 2025. Indica o Executivo Municipal, após o ouvido do outro plenário, que através dos setores competentes da municipalidade, no sistema da Lei de 739 de 99, seja determinada a fixação da placa denominativa Comendador Aquísio Kagayama, na vicinal que liga Paranapuã Populina. Justificativo. A sugestão visa atender às novas municipais, bem como oferecer aos usuários a via, em especial visitantes, sinalização clara e visível localização, promovendo segurança, orientação e organização do tráfego, tanto para moradores, visitantes e aos serviços de emergência, facilitando o trabalho de socorristas, bombeiros e polícia, dentre outros, contribuindo para a localização mais rápida de propriedades rurais e acidentes na via, em que é crucial para o atendimento eficiente. A pretensão também busca atender a pedidos de familiares do homenageado em memória, que questionam quanto à inexistência referida à placa denominativa. Só uma justificativa. Esperando vossa providência. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, sala de sessão do vereador Antônio Fernando Soares, aos 19 dias do mês de novembro de 2025. Wander Nogueira de Aguiar, vereador. Senhor presidente, toma a matéria para expediente. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o pequeno expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 5 minutos para falar de matérias lidas no expediente e não podendo conceder a parte. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o grande expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar de qualquer assunto de interesse público a seu critério, podendo conceder a parte. Com a palavra, vereador Felipe. Boa noite, senhor presidente, seu nome, cumprimento da mesa, vereadores, vereadora, público presente e aquele que nos acompanha às mídias, redes sociais. Pessoal,
Mais um ano aí se findando, e a gente observou algumas necessidades, que são muitas, do município, mas com a ajuda aí de uma pessoa grande valia dentro desse mandato nosso aí, tentamos criar aí 2 projetos que vamos fazer um requerimento e encaminhar ao Executivo. O primeiro, dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de um enfermeiro em tempo integral na escola e creche da rede municipal de ensino, que dá outras providências. O profissional de enfermagem terá como atribuições apresentar os primeiros socorros a alunos, professores, servidores em caso de urgência ou emergência, administrar medicamentos prescritos quando apresentados com receita médica, medicamentos autorizados, pais e responsável. O presente projeto de lei tem o objetivo de garantir a segurança, a saúde e o bem-estar dos alunos da rede municipal, assegurando a presença de um enfermeiro integral em cada escola e creche. Conhecimento público que muitos pais e mães têm se ausentado do trabalho para administrar medicamentos ou socorrer seus filhos em situações emergenciais dentro das unidades escolares. A presença de um enfermeiro permitirá que tal cuidados sejam feitos de forma imediata e adequada, evitando graves agravos à saúde das crianças e reduzindo o impacto à rotina familiar e laboral. Esse projeto está apresentado por legislação superior, a Lei Federal número 7.498, 1986, que regulamenta o exercício da enfermagem, incluindo a atuação da instituição de ensino, o Instituto da Criança e do Adolescente, Lei de número 8.069/1990, que segura a criança e o adolescente. A gente teve na escola, e alguns pais têm reclamado, talvez trabalha, e talvez não tem quem deixar o filho não pode ir na escola, porque não pode dar o remédio, etc. e tal. E até para alguma eventualidade ali, alguma criança, algum acidente ali, então, que o Executivo pense e recrie esse projeto e sobe. E o outro, o projeto de lei do transporte municipal para o idoso, que justifica a ausência das agências bancárias em nosso município, tem gerado um impacto negativo na vida dos idosos, que se veem obrigados a se deslocar para as cidades vizinhas para receber seus benefícios da aposentadoria. Tal deslocamento implica custos elevados, dificuldades de locomoção, comprometendo a qualidade de vida e a inclusão social dessa parcela da população. Objetivo: criar um serviço de transporte público seguro, acessível, destinado aos idosos do município, facilitando o acesso dos seus serviços bancários, garantindo maior dignidade e conforto. Público-alvo: idosos, residentes do município, necessitam realizar deslocamento para a cidade vizinha para acessar benefícios e serviços bancários. Com a saída das agências bancárias da cidade, dificultou muito, ainda mais para os pensionistas do INSS. O salário já não é muito aquela coisa. Então, tem que pagar para poder levar eles até a cidade vizinha para poder estar tirando esse dinheiro aí. A gente correu atrás para tentar trazer um banco 24 horas, aquele caixa eletrônico, mas pelo número de habitantes da cidade, então não é compatível. Então, que o Executivo pense também com carinho nos nossos pensionistas e pense nesses 2 projetos aqui, nos demais. Muito obrigado. Continua o grande expediente. Com a palavra, vereador Alberes.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, quero cumprimentar a mesa composta, os nobres vereadores, nobre vereadora, público presente e a todos que nos acompanham via mídias sociais. Estava ouvindo aí, Felipe, você falando aí desse projeto dos idosos aí que tem muita dificuldade, né? Outro dia eu sentei com o executivo, a gente comentou algumas coisas para ver o que dá para fazer nesse sentido aí. Hoje a gente vê que o pessoal vai de carona, né? O pessoal muitas vezes não tem condições, paga Uber, né? A gente tinha aqui no município aquela empresa, acho que era a Jauense, né, que prestava o transporte público aqui. E a gente, infelizmente, ela parou de fazer esse trajeto aí, né? Muito se acredita que por conta da falta de pessoas para se viajar, né, estava sendo inviável esse transporte aí. Mas eu acho legal, cara. Esse projeto aí é um projeto legal. Tem que ver se é constitucional ou não, o que dá para fazer, mas é uma boa indicação, sim, que o executivo, né, se apresentar desse projeto aí, que pensa com carinho, se puder fazer, né? E se não puder, criar aí alguma alternativa que melhore, sim, que facilite a vida, né, dos nossos idosos, principalmente, que com a tecnologia hoje, para a gente é muito fácil, mas para eles é muito complicado, né? Mas beleza, valeu. Obrigado. Nada mais a declarar. Continua o grande expediente. Com a palavra, vereador Wander Nogueira de Aguiar. Boa noite, senhor presidente. Seu nome cumprimenta a mesa, nobres vereadores, público presente, quem assiste mídias sociais. Vou falar aqui em questão do município, né? O prefeito tinha começado a fazer a poda das árvores ali, acho que antes do aniversário da cidade, e ele fez, acho que a avenida do centro lá. E a população tem reclamado bastante a respeito, eu não sei se está com a licitação aberta ainda, e vem chegando o final do ano aí, eu acho que ele poderia retomar essas podas de árvore, e também pela sujeira que vem fazendo. Os caminhões passam, vai batendo aqui nos galhos, vai quebrando o galho, e essa ventania que está tendo agora, a cidade já não para limpa. Então, que ele possa olhar com carinho aí e retomar essa poda de árvore. Chegar ao final do ano aí, nossa cidade está bonita também. Meu mais, muito obrigado. Continua o grande expediente. Comunico aos senhores vereadores que está encerrado o grande expediente, onde passamos à ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda com a leitura das matérias constantes da pauta da ordem do dia da presente sessão. Projeto de lei complementar do número 10, de 10 de outubro de 2025. Altera, acrescenta e modifica o artigo, inciso, parágrafo, alíneas e tabelas da lei complementar do número 199 de 2022. Eu vou ler desse projeto aqui, foi lido na 18ª sessão ordinária. Eu vou ler a leitura, eu vou fazer a leitura do parecer jurídico e o parecer de ausência de impacto financeiro e o parecer conjunto das Comissões de Legislação, Justiça, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência. Parecer jurídico. Trata-se do projeto de lei complementar de número 10 de 2025, que altera, acrescenta e modifica os artigos, incisos, parágrafos, alíneas e tabelas da lei complementar de número 199 de 2022 e altera. As alterações tratam da atualização do estatuto, plano de carreira e remuneração dos profissionais do Ministério Público Municipal, adequando a resolução de número 7 de 2025 para a escola de tempo integral. A proposição é de iniciativa privativa do prefeito municipal, conforme o artigo 61, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal, por tratar-se de regime jurídico e carreiras de servidores públicos, que também está previsto na Lei Orgânica Municipal,
Portanto, a iniciativa da propositura está adequada à legalidade e à constitucionalidade. O projeto visa atender a resolução da CNE e CEB de número 7 de 2025, que determina que o sistema de ensino atualizarem suas normas internas relativas à educação integral, assim, a pertinência e a necessidade jurídica. As modificações propostas respeitam a LDB da Lei do Piso Nacional do Magistérios, a Lei de número 11.738 de 2008, e os limites constitucionais relativos ao terço de horas atividade. Por fim, por envolver jornadas e remunerações de servidores com possibilidade do aumento de despesa, a necessidade de apresentação estimada do impacto financeiro orçamentário, conforme a Lei de número 1617 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que não foi apresentada pelo autor da propositura. Diante do exposto, opina-se pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei complementar de número 10, 2025, com ressalva, resguardando o atendimento das comissões permanentes e do plenário dessa Casa de Lei, que podem divergir o presente entendimento, dado que o presente parecer é meramente técnico e opinativo. Câmara Municipal do Paranapuã, São Paulo, 19/11/2025, Alessandro Rodrigo Teodoro, Assessoria Jurídica e Consultoria Jurídica, OAB São Paulo, 168723. Parecer de ausência de impacto orçamentário e financeiro. Referente ao projeto de lei complementar do número 10 de outubro de 2025, altera e acrescenta e modifica o artigo, incisos, parágrafos, alíneas e tabelas da lei complementar do número 199 de 2022. JCR, Assessoria Contábil Financeira Simples Limitada, CNPJ 02916-320-00011, empresa prestadora de serviço de assessoria contábil e financeira junto à Prefeitura Municipal de Paranapuã, nesse ato representado por Ailton Fernando Roda, CPF 213-359-788-36, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento ao disposto do artigo 16 da Lei Complementar Federal, de número 101, de 4 de maio de 2000, declaro, para os devidos fins, que a proposta em epígrafe não acarreterá aumento de despesa para o Poder Executivo do município de Paranapuã, São Paulo, por motivos que os docentes lotados nos cargos de professores já recebem seus vencimentos por 40 horas semanais. A presente proposta visa atender a resolução de número 7 de 1º de agosto de 2025, que constitui as diretrizes orçamentárias nacionais da educação integral em tempo integral e da educação básica em especial. Artigo 28. Os sistemas de ensino deverão revisar e atualizar no prazo de 180 dias a partir da publicação dessa resolução os normativos que regulamentam a educação integral em tempo integral em suas respectivas redes de ensino. Parágrafo único. O sistema de ensino que não possui normativos específicos sobre a educação integral em tempo integral deverão elaborá-los e instituí-lo dentro do mesmo prazo estabelecido no CAPT. A justificativa para a ausência do impacto financeiro reside no fato de que a medida proposta trata-se de mera organização administrativa, sem alteração do quadro de pessoal ou remuneração. É o parecer. Ailton Fernando Roda, assinado de forma digital. Comissão de Legislação, Justiça, Finanças, Orçamento, Educação e Saúde e Assistência. Parecer conjunto de número 22 de 2025. Projeto de lei complementar de número 10 de 2025. Altera, acrescenta e modifica o artigo incisos, parágrafos e alíneas de tabela de lei complementar de número 199 de 2022. Autor Executivo Municipal. Assim, pelo aspecto que nos cumpre analisar por imposição do regimento interno do seu artigo 67, 68 e 70, respectivo parágrafo com o respaldo técnico do setor jurídico e contábil abaixo expomos. Exposição da matéria em exame. O projeto em epígrafe foi protocolado nessa Casa de Lei no dia 7 de novembro de 2025, sobre o número 344, lido em plenário e encaminhado a estas comissões no dia 18, na 18ª sessão ordinária, realizada no dia 10 de 11 de 2025. Conforme enuncia a mensagem que acompanha a matéria, esta visa atender a resolução de número 7 de 2025, diretrizes operacionais nacionais para a educação integral em tempo integral
da Educação Básica, revisando a atualização das normativas municipal, Estatuto Plano de Carreira de Remuneração dos Profissionais do Magistério Público do município de Paranapuã, que passa a regulamentar a educação integral em tempo integral municipal, norteada pelas diretrizes de programas do programa da escola em tempo integral, o qual estabelece uma jornada mínima de 7 horas diárias, objetivando ampliar o tempo de permanência do aluno na escola, com atividades pedagógicas que vão além do currículo tradicional. Destacando que a adesão pela municipalidade poderá fazer com que advenha apoio financeiro. Todavia, as propostas pedagógicas devem estar alinhadas à base nacional comum curricular da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência municipal em fase de interesse local, encontrado um amparo no artigo 30 do inciso 1º da Constituição Federal, no artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Trata-se da propositura de competência do chefe do Poder Executivo, conforme explícito no inciso 6º, artigo 35 da Lei Orgânica Municipal do município. A matéria é passiva e deve ser tratada por lei ordinária, por não estar incluída no rol do parágrafo único do artigo 36 da mesma Lei Orgânica Municipal. Desta forma, quanto à competência iniciativa da propositura, somos pela tramitação do projeto de lei em comento. Decisão das comissões. Quanto ao mérito do projeto de lei complementar de número 10 de 2025, essas comissões aqui reunidas partem do entendimento que a propositura atende aos princípios de legalidade, constitucionalidade, contábil e financeiro, atendendo ao melhor interesse público, estando em conformidade com a legislação que trata-se de assunto logo ou que diz respeito às suas competências, essas comissões nada têm a objetar. À exceção do impacto financeiro que não for apresentado junto à matéria, sendo a análise do impacto financeiro obrigatória em projeto de lei que criam ou aumenta a despesa ou renúncia de receita, conforme exige a Lei de Responsabilidade Fiscal e o ato das disposições constitucionais transitórias. Essas obrigações exigem para garantir que a proposta seja viável orçamentariamente e para evitar impactos fiscais negativos, exigindo que o projeto apresente uma estimativa do impacto nos próximos anos. Nada mais a ser discutido sobre a presente proposição, segue o mesmo para a presidência dessa casa para as demais procedências. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, sala de sessões, vereador Antônio Fernando de Soares, aos 19 dias do mês de novembro de 2025. A Comissão de Legislação e Justiça, o relator é o Donizete José Celes, acompanha o relator o Wagner Escapim, presidente, e Alberto Gonçalves Pereira, vice-presidente. A Comissão de Finanças e Orçamento, o relator é o Alexander de Souza Nascimento, e acompanha o relator o Vanner Nogueira de Aguiar, presidente, e o Lorivaldo Silvestre Oliveira, vice-presidente. E a Comissão de Saúde e Assistência, a relatora Maria José Aparecida Capelli Martins, e acompanha o relator Donizete José Celes, é o presidente, e o Alexander de Souza Nascimento, é o vice-presidente. Está em discussão o projeto de lei complementar número 010, de 6 de novembro de 2025. Está em votação o projeto de lei complementar número 010, de 6 de novembro de 2025. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos o projeto de lei complementar número 010, de 6 de novembro de 2025. Projeto de lei de número 28, de 30 de setembro de 2025, estima a receita e afixa a despesa do município de Paranapuã do exercício 2026. Esse projeto também já foi lido na 16ª sessão ordinária. E a emenda modificativa de número 1 de 2025, o projeto do projeto do 28 de 2025, foi lida na 17ª sessão ordinária, essa emenda modificativa. E eu vou fazer leitura dos pareceres técnicos e contábil jurídico e o parecer conjunto das comissões de Legislação e Justiça e Finanças e Orçamento. Parecer jurídico da Lei Orçamentária Anual para o exercício 2026. Trata-se
de projeto de lei de número 28, de 30 de setembro de 2025, de autoria do chefe executivo municipal, que estima receita e afixa despesa do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, para o exercício 2026, no importe total de R$ 42.400.000. O referido projeto de lei, a nosso entendimento, não encontra óbice constitucional, legal ou regimental para o seu prosseguimento, se não vejamos. No que se refere à competência legiferante do município, o presente projeto acha-se amparo pela lei orgânica do artigo 5º do inciso 1º da Constituição Estadual e da Constituição Federal, por tratar-se de matéria de interesse eminentemente local, nos termos do artigo 30 do inciso 1º da Constituição Federal. A competência para iniciar o processo legislativo em matéria orçamentária é privativa do prefeito municipal, nos termos da Lei Orgânica Municipal, no seu artigo 35, parágrafo único, no inciso 3º do artigo 165, 3º da Constituição Federal. Ademais, deve ser a lei orçamentária ser orientada pelas leis de diretrizes orçamentárias, além de esta simetricamente alinhada com o Plano Plurianual PPA e aos ditames da Lei Federal de número 4.320/64 e ainda com a Lei de Responsabilidade Fiscal de número 101 de 2000. E no caso, a princípio, ela atende aos tais requisitos legais. Também deve estar relacionada pelo dito do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, a saber: artigo 165, lei de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão primeiro, o plano plurianual, segundo, as diretrizes orçamentárias, terceiro, os orçamentos anuais. E o parágrafo 5º da lei orçamentária anual compreenderá: primeiro, o orçamento fiscal referente aos poderes da União e seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações institucionais e mantidas pelo Poder Público. Segundo, o orçamento de investimento de empresas que são da União direta ou indiretamente e tenha a maioria do capital social com o direito a voto. Terceiro, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos vinculados da administração direta e indireta, bem como os fundos de funções institucionais mantidos pelo Poder Público. De outro lado, destaca-se que as emendas proposta para vereador é de se ressaltar que são propostas acessórias que ofertadas deverão guardar consonância com o Plano Plurianual e com a Lei Complementar Federal de número 101 de 2000 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. No que se refere às emendas propostas por vereador, é de se dizer que a previsão no artigo 166 do parágrafo 3º da Constituição Federal refere à possibilidade de emendas ao projeto de lei de diretriz orçamentária. No entanto, imprime algumas ressalvas. Vejamos, artigo 166, parágrafo 3º. As emendas do projeto de lei do orçamento anual e os projetos que modificam somente podem ser aprovadas caso seja compatíveis com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias, indiquem os recursos necessários emitidos apenas provenientes da anulação de despesas, excluídas as que indicam sobre dotações para o pessoal e seus encargos, serviços da dívida, transferência tributária condicional para o Estado, município, Distrito Federal ou seja relacionada com a correção de erros ou comissões ou com o dispositivo do texto e do projeto de lei. Aliás, sobre o assunto notável, Harley Lopes Meirelles, em sua obra Direito Municipal Brasileiro, 12ª edição, editora Meilheiros, página 252, leciona que o artigo 66, parágrafo 3º, prevê as possibilidades de emendas do projeto da LOA, desde que sejam compatíveis com o plano plurianual, com a lei de diretriz orçamentária e atenda às exigências dos incisos 1 e 2, 2º e 3º do mesmo parágrafo. No caso, especialmente foi apresentada a emenda modificativa de número 1 de 2025, propondo a alteração do artigo 4º inciso da propositura no
que tange o percentual das suplementações via decreto do Executivo, passando a patamar de 5%. Nesse sentido, vê-se que as respectivas emendas, ou ao menos que no que diz respeito aos seus aspectos jurídicos, estão em consonância com os dispositivos legais, as disciplina o assunto. Por fim, quanto à abertura do crédito suplementar por remanejamento ou acesso à arrecadação, deve estar autorizado por lei ou por decreto do chefe executivo, dentro dos limites estabelecidos pela própria lei orçamentária nos termos do artigo 42 e 43 da lei de número 4.320 de 64, e também vale salientar que o legislativo deve cumprir o dispositivo do artigo 48 na lei de responsabilidade fiscal, realizando audiência pública prévia para incentivar a participação popular na elaboração, discussão e aprovação do orçamento municipal, estando programada a referida audiência para a data de 10/11/2025. Pelo exposto, ressalvado o entendimento das comissões e do plenário, dado que o parecer jurídico é apenas opinativo, ou seja, não é vinculante. Opino não haver ilegalidade ou inconstitucionalidade no projeto de lei apreciado, submeta à discussão e votação no plenário sem ressalva. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, 6 de novembro de 2025. Alessandro Rodrigues Teodoro, Assessoria Jurídica, Consultoria Jurídica, OAB, São Paulo, 168723. Comissão de Legislação e Justiça, Finanças e Orçamento. Parecer conjunto número 20 de 2025. Assunto: projeto de lei de número 28 de 30 de setembro de 2025, que estima a receita e afixa a despesa do município de Paranapuã para o exercício de 2026. Proposta emenda modificativa de número 1 de 2025, o projeto de lei de número 28 de 2025. Autor Executivo Municipal. Assim, pelo aspecto que nos cumpre analisar por imposição do regimento interno, em seu artigo 67 e 68, respectivo parágrafo, com o respaldo técnico do setor jurídico e contábil, abaixo expomos. Exposição da matéria em exame. A propositura foi encaminhada pelo Executivo Municipal, prerrogativa estabelecida no inciso 3º do artigo 165 da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município de Paranapuã, especificado no inciso 3º do artigo 94 e protocolado tempestivamente nessa casa em 30 de setembro de 2023, sob o número 292. A propositura orçamentária evidencia o disposto do artigo 2º da Lei 4.320, 17 de março de 1964, que retrata. Artigo 2º. A Lei do Orçamento conterá discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica, financeira e o programa de trabalho de governo, obedecendo aos princípios de unidade e universalidade e anuidade. A proposta elaborada obedece todas as determinações e exigências legais aplicáveis na preparação da peça orçamentária, norteando pelas necessidades e parâmetros econômicos, financeiros e sociais do município, tendo por peças basilares a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual e a ação governamental vigente. Mencionado projeto se encontra-se regularmente instruído e apto de tramitação, estando dentro do prazo de formalidades regimentais, sendo regularmente distribuído e objeto de conhecimentos dos edis, inclusive do exercício de pedido de informações e parecer por parte da assessoria da Casa. Ao projeto foi apresentada a proposta de emenda modificativa do número 2025, que, em suma, modifica o teor dos incisos 1 e 3 do artigo 4º do presente propositura, limitando em 5% a abertura de crédito adicional suplementar, bem como remanejar recurso de âmbito do mesmo órgão e do programa até no limite de 5%. Propostas estas que também se encontram enquadradas aos ditames constitucionais, legais e contábeis. Se faz oportuno mencionar que a matéria deverá ser submetida à audiência pública com data previamente definida pelo presidente desta Casa, em conjunto com o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, devendo ser dada ampla divulgação da realização desta decisão de comissões. O projeto de lei número 28 de 2025 apresenta regulamentado na forma do dispositivo pelo artigo 165, 3º da Constituição Federal, pela Lei Nacional de número 4.320 de 64, pela Lei Orgânica Municipal.
Do ponto de vista da sua admissibilidade, nada temos a obstaculizar, pois entendemos que a proposta observa a regra constitucional com repercussão da Lei Orgânica Municipal e sendo matéria de competência do chefe do Poder Executivo Municipal. Quanto ao mérito, entendemos que há metas, programas e projetos propostos no projeto de lei orçamentária vão ao encontro da peculiaridade atinentes ao interesse público. Normalmente, no que tange a gestão de recursos públicos, esses cuja execução encontra-se legalmente atrelada às leis de caráter orçamentário. Encontra-se atendidos aos princípios de gestão fiscal responsável e aos preceitos constitucionais que dizem respeito aos limites e índices para a aplicação do recurso público, em especial com saúde e educação, repasse ao legislativo e despesas com custeio de pessoal correlacionados ao dispositivo constitucional e infraestrutural alumbre citados e o projeto de lei em apreço conserva clara atenção e regramento invocado. Diante do discorrido corroborando parecer técnico, contábil, jurídico apresentado que institui seu processo. Demitimos quanto ao mérito o entendimento que o projeto de lei de número 28 de 2025 atende seu requisito de legalidade, constitucionalidade, contábeis e financeiro. Isto posto, somos pela aprovação da matéria. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Estado de Antônio Fernando Soares, ao 7º dia do mês de novembro de 2025. Comissão de Legislação e Justiça, o relator Donizete José Celes, acompanha o relator o Wagner Escapim, o presidente, e Alberto Gonçalves Pereira, o vice-presidente. Comissão de Finanças e Orçamento, o relator Alexandre de Souza Nascimento, acompanha o relator Vânia Nogueira de Aguiar, o presidente, e Lorival Soares Oliveira, o vice-presidente. A emenda já foi votada? A emenda modificativa já foi votada? Acho que vota junto, não vota? Não, acho que vota o projeto. A emenda vota junto ou põe a emenda? O projeto depois vota o... A emenda está onde aqui? Está no final. Está em discussão a Lei número 028, de 30 de setembro de 2025. Estima a receita e fixa a despesa do município de Paranapuã para o exercício de 2026. Está em votação o projeto de lei número 028, de 30 de setembro de 2025. Estima a receita e fixa a despesa do município de Paranapuã para o exercício de 2025. 2026, desculpa. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos o projeto de lei número 028, de 30 de setembro de 2025. Está em discussão a emenda modificativa número 01/2025 ao projeto de lei número 28/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Paranapuã para o exercício de 2026. Está em votação a emenda modificativa número 01/2025 ao projeto de lei número 28/2025. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos os vereadores a emenda modificativa número 01/2025 ao projeto de lei número 28/2025. Projeto de lei de número 29, de 6 de novembro de 2025. Dispõe sobre a abertura do crédito institucional especial no valor de até R$ 272.600 e das outras providências. Esse projeto já foi lido na 18ª sessão ordinária. E eu vou ler aqui o parecer técnico, contábil e jurídico e o parecer das comissões de Legislação, Justiça, Finanças e Orçamento. Parecer jurídico. Trata-se de propositura que dispõe sobre a abertura do crédito adicional suplementar e ou especial no orçamento municipal em razão do excesso de arrecadação,
anulação, novos convênios, etc., no valor de R$ 272.600 e R$ 300 mil, e o outro de R$ 713.600 e o outro de R$ 643.100, referido ao projeto de lei de número 29, 2025, projeto de lei de número 30, 2025, projeto de lei de número 32, 2025 e projeto de lei de número 33, 2025, destinado à aquisição de uma ambulância para custeio de saúde através de repasse da Secretaria de Estado Secretaria de Estado de Saúde e reforço de dotações para encerramento do exercício financeiro 2025. A iniciativa legislativa do projeto de lei que versem sobre a abertura do crédito adicional suplementar é exclusiva do senhor prefeito municipal. Uma vez que se trata de matéria orçamentária, nos termos da Constituição Federal, no parágrafo único do artigo 35 da Lei Orgânica do município de Paranapuã. A operação de abertura do crédito adicional suplementar está prevista na Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 64, especialmente no artigo 41 e 43. O dispositivo legal transcrito confere o devido suporte para a realização da abertura do crédito adicional especial para o reforço de dotações do orçamento em curso, notadamente no artigo 43 da referida lei, seja por anulação, excesso de arrecadação ou superávit. Por outro lado, cumpre-se ressaltar que a lei do municipal, assim como a Carta Magna de 67, veda a abertura do crédito adicional suplementar sem prévia autorização legislativa da indicação dos recursos financeiros correspondente, o que, no caso em tela, foi devidamente observado. Pelos postos, opino que os projetos de lei em exame estão em plena consonância com a legislação pertinente e a matéria sem vício aparente de inconstitucionalidade e ilegalidade, restando aos nobres vereadores analisar o mérito da questão, ressaltando que as comissões e plenárias da Casa não estão vinculadas à presente opinião, meramente técnica e jurídica. Ao parecer, que a Municipal de Paranapuã, São Paulo, 19/11/2025, Alessandro Rodrigo Teodoro, Assessoria Contábil e Jurídica, OAB São Paulo 68723. Comissão de Finanças, Legislação e Comissões Permanentes, Legislação, Justiça, Finanças e Orçamento. Parecer conjunto de número 21/2025. O autor executivo municipal. O assunto é o projeto de lei de número 29/2025. Dispõe sobre a abertura do crédito adicional especial no valor de R$ 272.600 e das outras providências. E o projeto de lei de número 30/2025. Dispõe sobre a abertura do crédito adicional especial no valor de até R$ 300 mil e das outras providências. E o projeto de lei de número 31/2025. Autoriza a filiação do município de Paranapuã junto à Agência Entre Rios, Desenvolvimento Econômico e Turismo e das outras providências. E também o projeto de lei de número 32/2025 dispõe sobre a abertura do crédito adicional suplementar no valor de R$ 713.600 das outras providências. E o projeto de lei de número 33 de 2025 dispõe sobre a abertura do crédito adicional suplementar no valor de até R$ 643.100 e das outras providências. Assim, pelos aspectos que nos cumpre analisar, por imposição do regimento interno em seu artigo 67 e 68, respectivo parágrafo, com respaldo técnico do setor jurídico abaixo expomos. Exposição da matéria em exame. Os projetos em epígrafes foram devidamente protocolados nessa casa, lidos na 18ª sessão ordinária, realizada no dia 10/11/2025, e encaminhadas a essas comissões nos termos do artigo 116 do regimento interno. Como já mencionado, os projetos de lei de número 29, 30 e 31 trata-se de crédito adicional especial, destacando que no teor do projeto 31/2025 busca ainda autorização para a filiação da municipalidade junto à Agência Entre Rios no Desenvolvimento Econômico e do Turismo, fazendo constar que em havendo despesas, as mesmas estariam sendo cobertas com as dotações criadas conforme consta da matéria. Já no projeto de lei de número 32 e 33 de 2025, busca por abertura de crédito adicional suplementar destinado à folha de pagamento de encargos nos meses de novembro e dezembro de 2025. As despesas com manutenção do setor de administração pública para o mesmo período. As matérias são passíveis de serem tratadas por lei ordinárias por não estarem incluídas no rol do parágrafo único do artigo 36 da mesma lei orgânica municipal. Da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em fase de interesse local, encontrando amparo no artigo 30 do inciso 1º da Constituição da República, no artigo
5º da Lei Orgânica Municipal. Trata-se de propositura de competência do chefe do Poder Executivo, em analogia ao inciso 1, 2 e o segundo do artigo 35, cumulando no artigo 94 da Lei Orgânica, necessitando a apreciação por parte da Câmara Municipal, conforme estabelece o artigo 95 desta mesma Carta. Dessa forma, quanto à competência iniciativa da propositura, somos pela tramitação do projeto de lei em comento. Decisão das comissões. Quanto ao mérito, os projetos de lei de número 29, 30, 31, 32 e 33 de 2025, essas comissões aqui reunidas partem do entendimento que as proposituras atendem aos princípios de legalidade, constitucionalidade contábil e financeira, atendendo ao melhor interesse público, estando em conformidade com a legislação que trata-se do assunto, logo, no que diz respeito às suas competências, essas comissões nada têm a objetar. Nada mais a ser discutido sobre o presente proposição, segue o mesmo para a presidência dessa casa para as demais providências cabíveis. Cabe ao plenário discutir. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessão do vereador Antônio Soares, aos 19 dias do mês de novembro de 2025. Comissão de Legislação e Justiça. O relator, Dom Diretor Gesselli, acompanha o relator Wagner Scapim, presidente, e Alberto Gonçalves Pereira, vice-presidente. Comissão de Finanças e Orçamento, o relator Alexander de Souza Nascimento, acompanha o relator o Wander Nogueira de Aguiar, presidente, e o Lorival Silvestre Oliveira, vice-presidente. Está em discussão o projeto de lei número 029, de 6 de novembro de 2025. Com a palavra, vereador Wander Nogueira de Aguiar. Mais uma vez, cumprimento o senhor presidente, mesa composta, os vereadores, público presente e quem assiste via mídias sociais. Gostaria de falar desse projeto que subiu, daí foi uma emenda impositiva que o deputado Marangoni encaminhou a gente e ele fez um ofício, foi acatada essa emenda, dia 27 de maio ele encaminhou até o senhor prefeito, né? Falando assim que, com os meus cordiais cumprimentos, informo a vossa excelência que, atendendo o pedido dos vereadores Vaninho Nogueira, Wagner Scapim e Maria José, indiquei ao município de Paranapuã, via emenda impositiva de minha autoria, a AGU de 2025, um valor de 273 mil, acho que veio 272.600. Gostaria de falar que essa emenda já foi paga, né? E fica o nosso agradecimento aqui, no meu nome, no nome do Vaninho, do Wagner Scapim, da Maria José, em nome da população de Paranapuã. Nosso agradecimento, porque a gente sabe a dificuldade que é um deputado vir e que destinar verba aqui para o município. Então, fica o nosso agradecimento e o agradecimento da população para o deputado Marangoni. Meu mais muito obrigado. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Wagner Scapim. Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, público presente e as redes sociais. Eu também quero agradecer o Marangoni pela ambulância que ele mandou para nós e que seja bem sucedida na nossa cidade. E é só isso, meu muito obrigado. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, a vereadora Maria José. Desliga. Boa noite também ao presidente, a todos os vereadores. Eu também agradeço o Marangoni por esse 272.600 que veio para uma ambulância. Eu agradeço a todos da população de Paranapuã e muito obrigada. Continua a discussão. Está em votação o projeto de lei número 029, de 6 de novembro de 2025. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 029, de 6 de novembro de 2025.
Projeto de lei de número 30, de 6 de novembro de 2025, dispõe sobre a abertura do crédito adicional especial no valor de até R$300 mil das outras providências. Esse projeto já foi lido na 18ª sessão ordinária e os pareceres técnicos, contábil, jurídico das comissões de legislação, justiça, finanças e orçamento é o mesmo constante do projeto que já foi lido. E, portanto, não precisa ler. Está em discussão o projeto de lei número 030, de 6 de novembro de 2025. Com a palavra, vereador Alberes. Boa noite novamente, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente e a todos que nos acompanham via mídias sociais. Esse projeto, eu falei dele já na sessão passada, né? Esses R$300 mil. Agradeci o deputado Danilo Campetti e quero agradecer ele aqui novamente, né? Por destinar esse valor de R$300 mil. Muito obrigado, deputado. Que Deus abençoe sua vida. E quero dizer que esse valor, gente, ele já se encontra na conta do município, tá? Para ser gasto aí como custeio para a saúde do nosso município. Todos nós sabemos o quão o nosso município gasta, né, em saúde, e quero aqui agradecer ele de coração mesmo. São R$300 mil injetados direto na veia do nosso município. Meu muito obrigado. Continua em discussão o projeto de lei número 030. Está em votação o projeto de lei número 030, de 6 de novembro de 2025. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 030, de 6 de novembro de 2025. Projeto de lei de número 31, de 6 de novembro de 2025. Autoriza a filiação do município de Paranapuã junto à Agência Entre Rios de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Turístico e das outras providências. Esse projeto também já foi lido na 18ª sessão ordinária e os pareceres técnico e jurídico e contábil e os das comissões também são os mesmos. Portanto, não há necessidade de ser lido mais uma vez. E está em discussão o projeto de lei número 031, de 6 de novembro de 2025. E está em votação o projeto de lei número 031, de 6 de novembro de 2025. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 031, de 6 de novembro de 2025. Projeto de número 32, de 6 de novembro de 2025. Dispõe sobre a abertura do crédito adicional suplementar no valor de até R$ 713.600 das suas providências. Esse projeto também já foi lido na 18ª sessão ordinária e o parecer técnico, contábil e jurídico e das comissões é o mesmo que já li no projeto de número 29. Então não há necessidade de ser lido nessa sessão. Está em discussão o projeto de lei número 032, de 6 de novembro de 2025. Está em votação o projeto de lei número 032, de 6 de novembro de 2025. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 032, de 6 de novembro de 2025. Projeto de lei de número 33, de 6 de novembro de 2025. Dispõe sobre a abertura do crédito adicional suplementar no valor de até R$ 643.100 das outras providências. Esse projeto também, senhor presidente, senhor vereadores, também já foi lido na 18ª sessão ordinária e o parecer técnico, contábil, jurídico e das comissões também é o mesmo teor do projeto de número 29. Então não há necessidade de ser lido novamente. Está em discussão o projeto de lei número 033, de 6 de novembro de 2025.
Está em votação o projeto de lei número 033, de 6 de novembro de 2025. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 033, de 6 de novembro de 2025. Senhor presidente, a mais matéria para a ordem do dia. Comunico aos senhores vereadores que está encerrado o grande expediente. Não, desculpa. Comunico aos senhores vereadores que está encerrado a ordem do dia e passamos às explicações pessoais, sendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para suas conclusões finais e não serão permitidas à parte. Bom, para finalizar as explicações pessoais, queria reforçar a todos os vereadores, público que nos assiste, que no sábado agora nós vamos estar inaugurando a ampliação da creche. A deputada Analice Fernandes vai estar presente. Meu desejo, queria que todos participassem dessa inauguração, porque acredito eu que vai ser de grande valia para as crianças que necessitam daquele cuidado, né? Conversando com a Vânia queria inaugurar esse ano ainda, porque a lista de espera das crianças é muito grande. Então ela falou assim, vamos inaugurar esse ano, não esperar para o ano que vem, e já vamos começar a pegar mais aluno, né? Mais crianças para estar atendendo, porque tem muito aluno, muitas crianças à espera, na lista de espera. E, como disse todos os vereadores, conseguir uma emenda ou conseguir algum projeto para a cidade é muito difícil, né? Então, esse projeto eu acredito que nós fomos contemplados na política passada, quando o Rodrigo Garcia era governador. E foi assim uma coisa muito rápida, né? E por isso eu queria agradecer uma pessoa em especial, a Priscila Guerra. Ela fez esse projeto dentro de poucos dias para a gente poder estar encaminhando lá. Vocês lembram, né? Ela, com todo esforço, ela conseguiu apresentar o projeto até aos 90 minutos do segundo tempo e deu certo. E o próximo governador que ganhou honrou, né? Isso daqui foi aprovado em outro governo e esse governador sancionou a lei e mandou esse recurso através da Secretaria de Educação para poder ampliar a nossa creche. Então, obrigado ao ex-governador Rodrigo Garcia, obrigado ao Tarcísio, ao secretário da Educação, a Priscila, o prefeito e todos os envolvidos nessa luta para melhorar aquele ambiente para as nossas crianças. Muito obrigado. Não havendo mais oradores, também não havendo mais nada a tratar, fico, senhores vereadores, convocados para a 20ª sessão ordinária a ser realizada no dia 8 de dezembro de 2025, segunda-feira, em horário regimental às 19 horas. Agradeço a Deus pela forma respeitosa e pela proteção e sabedoria que nos deu. Agradeço aos senhores vereadores pela forma respeitosa como participaram e se conduziram no decorrer dos trabalhos. Agradeço também ao público presente, bem como aos que compareceram os trabalhos legislativos dessa sessão, através das mídias sociais. Boa noite a todos e Deus abençoe cada um de vocês.